Boa noite, o meu nome é Felipe e o meu relato que eu irei contar aconteceu no ano de 2018, quando eu e os meus amigos da faculdade fazíamos uma pequena festa. Estávamos comemorando, pois o ano já estava acabando e faltava bem pouco para terminarmos a faculdade. Com certeza era para ser um momento onde ficaria marcado em nossas vidas. Poxa, uma festa comemorando algo tão importante. Bom, ficou marcado sim, mas não por ter sido bom. Foi no dia 18 de novembro. No início do dia, eu pensei em dar uma festa com os meus amigos. Aquela ideia ficou na minha cabeça até que eu decidi ligar para a Natasha, uma amiga minha, e dizer para ela que eu iria dar uma festa ainda naquele dia. Então ela perguntou o porquê de eu querer fazer aquilo. Então eu respondi que era para comemorarmos a nossa formatura, que iria acontecer, e porque o ano também já estava acabando. Na hora, a Natasha não entendeu direito, mas com pouco tempo depois acabou concordando e dizendo que iria levar alguns refrigerantes. Pedi então a Natasha para avisar o Eduardo, o Otávio e a Michele, que eram outros amigos nossos. Lembro-me que naquele dia eu passei todo o dia arrumando a casa, indo e vindo de algumas mercearias próximas da minha casa, comprando o necessário para realizar ali a festinha. O lugar onde eu morava era uma casa de 2 andares, sendo a cozinha embaixo, os quartos em cima e no fundo havia um quintal da casa onde ficava literalmente encostado na floresta que passava atrás da minha casa. A rua onde eu morava era bem quieta, durante todo o dia e de noite principalmente, pois não era uma rua principal ou avenida, o que era bom, sem contar que não tinha tanto vizinho barulhento ouvindo funk ou sertanejo naquele volume bem alto. Quando deu ali por volta das 7 horas da noite, a Natasha tocou a campainha da casa e me chamou. Eu estava no segundo andar preparando as luminárias, então eu desci e fui até lá abrir a porta. Ela entrou e pôs os refrigerantes na geladeira e me disse que o Eduardo, o Otávio e a Michele já estavam vindo e que só estavam se arrumando, pois eu havia avisado muito em cima da hora. Porém, passou-se alguns minutos e eles chegaram. Otávio estava com uma caixa de coxinha nas mãos, enquanto o Eduardo e a Michele estavam com aqueles bolos formigueiro de pote que vende em padaria. Colocamos tudo em cima de uma mesa, ligamos uma caixinha de som no qual a Natasha havia trazido e ficamos escutando música, enquanto conversávamos sobre a vida, sobre como a gente havia se conhecido desde o ensino médio, enfim, foi algo bem legal. Foi então que a Michele deu a ideia de fazermos uma brincadeira de muito mau gosto, no qual era invocar um espírito da sorte que nos ajudaria no futuro quando a gente se formasse. Na hora, eu e os demais ficamos bem receosos, pois não parecia ser algo muito bom de se fazer, pois estaríamos mexendo com o sobrenatural. Mas a Michele disse que não era nada demais e que tudo iria ficar bem. Então ela disse para cada um pegar uma agulha que ela tinha na bolsa e espetar ela na pele do dedo. Porém, tinha que ser na parte mais superficial da pele, de modo que não causasse dor. E fizemos o que ela havia dito. Então ela falou: "Olha pessoal, eu vou desligar a lâmpada da casa e vou acender uma vela em cima da mesa. Em seguida, vocês terão que fazer o pedido de vocês e tirar a agulha da ponta do dedo e furar a vela. Tudo bem?" Na hora eu achei bem estranho o ritual para dar sorte precisar de tudo isso. Mas mesmo assim fizemos como ela falou. Ela se levantou, desceu até o primeiro andar e desligou as lâmpadas. Natasha, que estava sentada do meu lado, disse bem baixinho enquanto a Michele subia as escadas: "Isso vai dar sorte? Será?" O Otávio então respondeu:
Olha, para falar a verdade, eu não gosto desse tipo de coisa. Só estou fazendo para não desanimar a Michele. Já o Eduardo não estava nem ligando para a situação, pois ele estava querendo saber de comer as coxinhas que estavam na mesa. Quando a Michele retornou, ela acendeu uma vela e colocou em cima da mesa e desligou as lanternas dos celulares. Fizemos conforme ela disse. Em seguida ela falou: pessoal, feche os olhos e agora faça um pedido. Eu fechei os meus olhos e pedi que eu tivesse sorte no futuro quando eu fosse trabalhar. Em seguida abri os meus olhos e tirei a agulha e furei a vela. Os demais fizeram isso também. E depois de alguns segundos, a Michele nos disse: agora vamos ficar com as luzes da casa apagadas até 1h30 da manhã, tudo bem, pessoal? Pois se por acaso ligarmos as luzes antes desse horário, não funcionará o ritual e de quebra correremos o risco de ficarmos com azar. Eu acredito que ninguém quer isso, né? Já eram quase meia-noite e tudo estava quieto e silencioso na rua. Enquanto não dava 1h30 da manhã, ficamos conversando ali na sala. Foi então que o Eduardo, o mais descontraído do nosso grupo, nos disse que estava apertado e que precisava descer até lá embaixo para poder se aliviar. Porém, estava tudo escuro na casa. Só havia apenas uma vela acesa e, segundo a própria Michele, não poderíamos ligar as luzes da casa, e isso incluiria também a lanterna dos celulares. Então Eduardo foi a si mesmo no escuro e ficamos aguardando ele voltar, até que ele voltou bem assustado. Na hora eu perguntei: e aí, cara, o que foi? Parece que tu viu um fantasma? Foi aí que ele respondeu de uma forma travada e gaguejando: eu vou contar algo para vocês e eu quero que vocês acreditem. Tem algo na cozinha e está lá embaixo. Tem algo lá. Naquele momento o clima ficou completamente pesado. A Natasha e a Michele, que estavam conversando de uma forma alegre, ficaram em silêncio. Lembro-me que o Otávio se levantou e disse: cara, deve ser algum ladrão que entrou na casa enquanto estávamos aqui em cima. Porém o Eduardo respondeu: não, cara, lá embaixo, enquanto eu estava andando em direção ao banheiro e passando em frente à cozinha, eu vi aquilo surgindo do chão e que está parado lá na cozinha. Foi então que eu perguntei: aquilo ainda está lá? O Eduardo respondeu de uma forma que deixou a situação ainda mais complicada do que já estava: não vai lá não, eu sei lá o que é aquela merda. A Natasha nos disse: e se dane esse negócio de ritual, eu vou ligar a droga do meu celular e nós vamos descer até lá embaixo para ver o que é, tá certo? A Michele então disse para ela não fazer isso, mas já era tarde demais. Assim que ela ligou a lanterna do celular, a mesma jogou o celular no chão e gritou de dor, dizendo que havia sentido algo, como se tivesse furado a ponta do seu dedo. A situação ficou terrível naquele momento. Michele disse desesperadamente: eu disse, não era para acender nenhuma luz. Otávio então falou completamente assustado enquanto apontava para a escada: droga, o que é aquilo? Tem algo parado bem ali na escada, que droga, o que é aquela coisa? Eu olhei para onde ele apontava e realmente havia um ser negro subindo lentamente as escadas. Era algo robusto e algo que estava ali nos encarando. Na hora o Eduardo ficou tremendo. Já as minhas pernas estavam bambas de medo e a sensação de ver algo sobrenatural vindo na minha direção era uma sensação aterrorizante, de modo que eu só pensava em pular pela janela. Mas para o meu azar, a janela continha grades e não dava para pular. Já estávamos presos ali na sala. Aquilo vinha lentamente, porém era como se cada passo tudo ficasse mais escuro do que já estava. O Otávio, amedrontado, gritou: quem é você? O que quer aqui? Aquilo parou de se mexer por um momento
e ficou tudo em silêncio. A única coisa que se escutavam era a respiração ofegante de medo e angústia do Eduardo, da Natasha, da Michele e do Otávio. Tudo havia ficado em pleno silêncio, até que aconteceu algo na qual me fez me arrepender amargamente de ter feito aquele ritual na minha casa. Aquele ser negro parou bem no topo da escada e disse com uma voz grave e medonha: "Eu estou aqui. Não foram vocês que me chamaram?" Naquela hora lembro-me de ver o Otávio desmaiar. A Natasha estava chorando demais. Já a Michele estava se lamentando, dizendo que não era para ter acendido as luzes antes de 1h30 da manhã. E o Eduardo estava paralisado lá no canto da sala. O que já estava ruim piorou quando o mesmo ser que havia dito aquilo se transformou em um tipo de lama e se fundiu ao chão, desaparecendo perto da vela. Na hora o meu coração estava acelerado, a minha respiração estava travando de tanto terror, vendo aquela cena toda na minha frente. Naquela hora, acho que devido à minha respiração estar completamente acelerada, ou até mesmo por causa do medo, eu acabei apagando ali mesmo no chão. No dia seguinte, bem cedinho, eu acordei e estava no chão da sala. Não havia ninguém comigo. Eu me levantei tentando compreender e processar o que havia acontecido na noite passada. Peguei o meu celular que estava em cima da mesa e saí da minha casa, pois eu estava com medo daquilo estar lá. Liguei então para o telefone do Eduardo. Na hora ele me atendeu assustado, me perguntando se eu estava bem. Eu respondi que sim. Então ele falou que quando aquilo havia sumido na noite passada, o Otávio, a Natasha, a Michele e ele saíram às pressas da minha casa e foram embora. Eles me deixaram sozinho porque eu havia desmaiado. A situação só passou depois de alguns dias, onde nós caímos na real e aceitamos que tínhamos presenciado o sobrenatural na minha casa. Porém, não passou nem um mês do ocorrido. Ainda estávamos nos recuperando do acontecido. Foi quando eu recebi a notícia, no qual a Michele havia sofrido um acidente grave enquanto estava indo de carro para um shopping. Foi a Natasha que me deu essa notícia. Eu entrei em desespero e na hora fui para o hospital em que ela se encontrava. E segundo o que eles relataram, o carro havia capotado em uma ribanceira perto de uma ponte. Os familiares da Michele entraram em pânico ao saber do estado em que a filha se encontrava na UTI. A garota ficou totalmente machucada, mas a parte do seu corpo que mais ficou machucada foram os dedos da mão. Quase que ela perde as mãos, pois muitos dos pedaços de vidro haviam penetrado em sua mão. Enfim, ela só foi se recuperar depois de vários meses, mas enquanto ela ainda estava no hospital, ela nos disse o que havia feito ela capotar com o carro. Ela falou que foi aquele mesmo ser negro que tinha nos aterrorizado naquela noite. Ela conta que sentiu o volante do carro travar para a direita, indo em direção à ribanceira. Ela disse também que antes do carro capotar, ela ouviu aquela mesma voz grave e horrenda: "Eu estou aqui, não foi você que me chamou?" E em seguida o carro foi arremessado na ribanceira. Depois desses acontecimentos, nunca mais eu fiz ritual algum, nem a Michele e nem nenhum dos meus amigos, pois havíamos mexido com algo que não era para a gente mexer. E a lição que fica é que nunca, jamais se deve brincar ou até mesmo tentar se comunicar com espíritos malignos. Hoje em dia eu vivo muito bem, porém guardo essa memória, no qual eu sempre tento esquecer. Porém, é impossível fazer isso.